Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, a confiança do nosso irmão Lúcio, nosso irmão Aliel e família, que nos dá licença de adentrar as portas do seu lar, aos irmãos e nos permitir falar a palavra de Deus. Eu gostaria de ser breve com os irmãos. Por gentileza, abram as vossas Bíblias na Epístola segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8. Graças a Deus. Versículo 18 em diante. Eu estarei lendo para nós ganharmos tempo. A epígrafe diz: as primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém. Irmãos, diante da autoridade de Deus, na oportunidade que nos fora concedido, segundo a inspiração do próprio Espírito Santo, eu gostaria de falar sobre esses 3 gemidos que Paulo descreveu. Paulo falou que a natureza geme. Paulo falou que nós mesmos gememos. E Paulo falou que o Espírito Santo de Deus geme. São 3 gemidos que mostram uma realidade na vida do cristão. Eu, em particular, amo muito a Bíblia Sagrada. Não estou usando isso como um jargão, mas Deus, pela sua misericórdia, me concedeu a oportunidade de lê-la algumas vezes. Eu amo principalmente os escritos de Paulo, suas epístolas, porque eu acho que eu me familiarizo com a linguagem que ele usa, uma linguagem muito simples e acessível. A epístola de Paulo aos Romanos pode-se dizer que é um curso teológico completo. Encontramos na epístola aos Romanos argumentos referentes à salvação, argumentos referentes ao pecado, e assim vai. Paulo, quando ele fala sobre o Espírito Santo, sobre o gemido da natureza, o nosso gemido, é algo que acontece, que acontecia nos seus tempos, é algo que acontece em nosso tempo. Quando observamos ele dizendo que a natureza ou a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto, as irmãs que são mãe conhecem muito bem essa dor. Eu não teria propriedade alguma para descrevê-la detalhadamente como é essa dor, mas as irmãs bem conhecem. Pode-se dizer que é algo muito agudo, é algo muito doloroso, é algo muito sofrido. Paulo, ele puxa um argumento do Antigo Testamento, quando o homem desobedece à voz de Deus, lá no Jardim do Éden, quando Deus lança-lhes alguma sentença, Deus diz a Adão: maldita é a terra por causa de ti, dizendo que a terra produziria espinhos e abrolhos e carnes, enfim. A natureza, ela vem gemendo há milhares de anos, haja vista as grandes calamidades naturais que têm acontecido no mundo inteiro. Muitos pensam que quando Adão pecou no Jardim do Éden, o pecado atingiu apenas a vida do homem, atingiu apenas a massa humana. Não,
o pecado atingiu, tanto em escala espiritual quanto em escala física. O homem foi afetado, o mundo foi afetado, o mundo espiritual foi afetado pelo pecado. Mas conhecemos que o pecado não se originou no Éden, se originou no coração do nosso adversário, e eu não vou descrever porque todos conhecem o final dessa história. Enfim, a natureza sofreu as suas consequências. Nós vemos hoje aí o alto índice dos terremotos, dos maremotos, tantas calamidades que acontecem na própria natureza, e o homem tem ignorado isso. Quando olhamos para a promessa de escassez de água que está acontecendo aqui em São Paulo, eu que trabalho numa transportadora, conversava esses dias com um motorista mais experiente que eu, com um motorista muito mais velho do que eu, e ele dizia para mim assim: Tiago, você sabe por que a água está acabando em São Paulo? E eu falei: não. A maior causa, ou uma das principais causas do porquê a água está acabando em São Paulo, é porque os homens têm pavimentado a natureza. Como assim? Tem derrubado as suas árvores. Não se vê mais vegetação. Quando a gente viaja para alguns lugares, quando vamos para alguns interiores, estão se levantando indústria, fazendo com que o fluxo natural da natureza seja abolido pela arquitetura. Não que isso é mal. Pode-se dizer que está gerando emprego, mas por outros lados está atingindo a natureza. Aí vem a chuva, a água não tem para onde correr, porque está tudo concretado, está tudo pavimentado. Nisso conhecemos que a natureza está gemendo. Quando olhamos lá para a nossa Mata Atlântica, para o desmatamento, homens tirando, cortando aquelas árvores, anulando o oxigênio, porque nós sabemos muito bem disso, que a vegetação é o pulmão do nosso planeta. Nós conhecemos que nisso a natureza está gemendo. Tudo por causa do quê? Por causa de um coração egocêntrico. Deus dizia a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele morreria. Mas tudo em volta de Adão foi atingido. Em primeira escala, a natureza foi atingida. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está no controle, comanda todas as coisas. Quando eu leio a passagem de que Jesus está na proa do barco dormindo, os seus discípulos apavoram-se, porque as ondas elas cobrem o barco, o mar é agitado, a tempestade assombra-lhes o coração. Alguém chama Jesus e diz: não se te dá que pereçamos? O escritor bíblico diz que Jesus levanta-se, e ele não diz algo vazio, mas ele é bem claro quando diz: e disse, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Jesus não falou a homem, Jesus não falou a espírito, Jesus falou aos ventos, Jesus falou ao mar. Isso indica que ele está no comando da natureza, ele está no controle da natureza. E como concordando com Moisés, que dizia que no princípio criou Deus os céus e a terra, em algum momento, depois da grande tribulação, depois que a igreja for glorificada, quando Jesus Cristo julgar todas as coisas, depois do juízo final, depois de todas as coisas serem consumadas, João tem uma visão dizendo, e ele vê, e ele escreve assim: eis que faço novo, eu vi um novo céu e uma nova terra. É essa natureza restaurada. Isso indica que Deus cuida da sua criatura. Aleluia. Deus restaura a sua criatura. Deus ele arranca aquilo que é velho, enxerta e cria algo que é novo. O que me chama a atenção é que João, ele toma base no livro do profeta Isaías, a revelação de Deus a Isaías dizendo que ele criaria novos céus e nova terra. E quando puxamos a raiz da palavra criar, é dar vida, é dar forma a partir do nada. A terra que hoje nós conhecemos, os céus que hoje conhecemos, não serão mais esses. Deus restaurará também pelo poder da sua palavra. Daí então a natureza não mais gemirá,
a natureza não mais sofrerá. Paulo ele foi cuidadoso dizendo que ela também espera a liberdade. A natureza também anseia pela liberdade, porque foi a natureza. Os irmãos se lembram, quando Jesus foi crucificado, que houve treva no céu, houve escuridão na terra, a natureza ficou em luto pela morte de nosso Senhor. Assim como ela glorifica a Deus, como dizia Davi, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. É essa mesma natureza que glorifica a Deus, é ela que está sendo gemida, mas um dia Deus a restaurará. Esse é o primeiro gemido que Paulo falou. O segundo gemido que Paulo fala é que nós também gememos, esperando a adoção, a nossa salvação. Entenda isso, a nossa salvação consumada por Jesus ali no Calvário, evidenciada pela sua ressurreição, porque não basta apenas Jesus ter morrido. O fato verídico, a nossa grande vitória é que Ele ressuscitou. Aí está a nossa base de fé, não só pelo fato de Ele ter sucumbido à morte no Calvário, mas principalmente pelo fato de Ele ter sido ressuscitado ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita, ali Ele consuma a nossa salvação. Porém, em Atos diz que importa que o reino dos céus seja tomado à força. A nossa salvação, ela está garantida em Cristo Jesus. Amém. Mas é necessário que nós a mantemos. É necessário que nós perseveremos. A nossa salvação, ela foi consumada no Calvário e na ressurreição de Jesus. Porém, ainda assim, nós estamos gemendo. Mas, irmão Tiago, eu não sou redimido, eu não fui salvo, eu não fui libertado do pecado, e por que eu estou gemendo? Sim, nós gememos quando nós nos deparamos com algumas legislações que comprometem o nosso compromisso com Deus. Sim, nós estamos gemendo quando as nossas adolescentes, que em vez de estar brincando com bonecas, estão balançando seus filhos. Sim, nós estamos gemendo quando a igreja de Cristo é bombardeada com alguns legalismos que tem adentrado as portas da casa do Senhor. Sim, nós estamos gemendo quando algumas doutrinas estão sendo introduzidas para nos desviar do verdadeiro alvo. Sim, nós estamos gemendo quando o verdadeiro alvo da nossa pregação é Cristo e estão desviando-o para o bem financeiro. Sim, nós estamos gemendo quando aquele caminho de santidade é deixado de lado e abraçamos as coisas efêmeras e passageiras deste mundo. Sim, a igreja proclamadora, protestante, lavada e remida no sangue de Jesus, ela está gemendo por causa dessas coisas. Aleluia! Nós gememos, nós estamos gemendo, porque enquanto o mundo está pulando, está em festa, nós estamos vendo por outro lado as devastas calamidades que tem acontecido no mundo inteiro, e o Brasil tem ignorado isso, alguns têm ignorado isso. Não é tempo de festa, não é tempo de estar pulando, é tempo de estar gemendo, é tempo de estar chorando. A começar deste que vos fala, nós temos que estar gemendo, nós temos que estar chorando. Não é porque estamos agoniados, não é porque estamos tristes, mas é porque o Espírito Santo de Deus está dizendo ao nosso coração que Deus se entristece com tais coisas. Aleluia, nós estamos gemendo. Aleluia, Jesus. Irmão Tiago, Paulo falou também que o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando Paulo dizia que nós não sabemos orar como nos convém, esse Espírito Santo que Jesus nos prometeu, quando ele dizia, é necessário que eu vá, porque se eu, quando eu for, eu o enviarei. Quando Jesus envia o teu Espírito Santo, o teu Consolador, para que abraçasse os seus discípulos, para que esteja com os seus discípulos, nós vamos ter uma noção e vamos entender por que o Espírito Santo está gemendo dentro de nós. Os irmãos sabem, e nós passamos por várias tribulações,
várias aflições. Chega um momento na nossa vida que dobramos o nosso joelho e não sai palavra alguma. Só sabemos chorar, só sabemos gritar. Não tem palavra. É neste momento que o Espírito Santo de Deus nos inspira. E nessa inspiração, o Espírito de Deus, ele traduz para Deus, ele leva para Deus o nosso gemido em forma de oração. É através do gemido do Espírito que Deus conhece a tua aflição. É quando você não tem argumento que ele leva o seu argumento para Deus. O Espírito Santo, o ator da inspiração, a própria inspiração, ele conhece o seu argumento diante de Deus. Ele conhece o meu argumento diante de Deus. É por isso que Paulo dizia assim: não o entristeçais. Jesus foi mais profundo. Quando alguém dizia que ele expulsava os demônios porque ele estava possuído por Beelzebu, e Jesus dizia que qualquer pecado que é cometido contra o Pai é perdoado, qualquer pecado que é cometido contra o Filho é perdoado, mas qualquer que comete pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. E certa vez eu fiquei inculcado, irmão Lúcio, como que alguém não pode ser perdoado quando peca contra o Espírito Santo? Veja bem, quando pecamos contra o Espírito Santo, nós afastamos de nós a única pessoa que tem condição de nos levar até Cristo. E sem a intercessão deste Espírito, como nos achegaremos a Cristo? É este Espírito Santo. Você se lembra que te fez chorar quando alguém pregou o Evangelho para você e você aceitou a Jesus? Foi este Espírito Santo que nos converteu ou nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Como pecaríamos contra ele se foi este Espírito Santo que anunciou em nosso coração as verdades centralizadas na palavra de Deus? É por isso que Jesus olha bem na bolinha dos olhos de Nicodemos e diz assim: quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Como isso, irmão Tiago? É o batismo nas águas? Não é nada isso. Jesus estava dizendo que aquele que não recebe a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo não tem participação nas mansões celestiais. É por isso que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está gemendo e ele intercede por nós. Ele intercede, ele está gemendo. Sabendo isso, eu concluo aqui dizendo uma coisa: Deus se importa com o nosso gemido. O nosso gemido, ele não é vão. O nosso clamor, ele não é vão. A nossa oração, ela não é vã. A nossa petição, ela não é vã. Pedro dizia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam de tudo conhecidas diante de Deus. Esteja clamando, esteja falando, esteja chorando, esteja gemendo. Deus conhece o teu gemido, Deus conhece as tuas lágrimas e Deus conhece o teu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.